mais profundos. Nós ouvimos muitas bênçãos, nós ouvimos muita gratidão, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado e por isso podemos confiar, podemos avançar com esperança, mesmo nas situações mais difíceis, como aquelas situações de doença ou aquelas de emprego, de violência, de tristeza dentro da família. Por favor, Senhor, toque a vida de cada um de nós com teu gesto de amor, para que possamos ter um pouco de paz, tranquilidade nesse instante e muito em breve volte para nos buscar. É isso que nós te pedimos, agradecemos pelo amor do nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com você e é bom ver aqui a igreja repleta, né? Gostei de ver aqui a quantidade de pessoas. Obrigado. Hoje tivemos um dia quente, né? Milagre, apesar de ser primavera e ser uma coisa que deveria ser cotidiana, nós estamos passando dias frios. E diz que vem um dia frio de novo por aí. Mas hoje foi um dia quente, a água faz bem para todos nós. Cadê a irmã Laura para dizer quanta água a gente tem que tomar por dia? Né? O Edson, por exemplo, é rigoroso no assunto lá na sua casa, né? Tem que ter uma garrafinha? É isso aí. Maravilha. Eu queria falar para você sobre um pouco sobre milagre, um pouco sobre entrega, um pouco sobre como os grandes problemas da nossa vida podem sim serem solucionados ou abençoados por nosso Deus. O fato de você estar aqui, eu espero que ao você saia com uma perspectiva positiva em relação à sua vida, lembrando que você tem sim um Deus de amor, um Deus cheio de graça e misericórdia, pronto para te abençoar, te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Diz que na Segunda Guerra Mundial, Hitler estava para ganhar a guerra. Ele tinha encurralado as forças aliadas no Canal da Mancha, que era o último obstáculo entre a Europa e a Inglaterra. Você sabe que a Inglaterra e o Reino Unido é composto ali por algumas ilhas separadas pelo Canal da Mancha da França, que já está no continente europeu propriamente dito. E Hitler tinha avançado em todas as direções no continente europeu. Para que ele se tornasse o senhor de toda a Europa, faltava só ele conquistar a Inglaterra, que é um país pequeno em território. E enquanto ele chegava perto do Canal da Mancha, um grupo de soldados avançou para a praia, chamada de Dunkirk, tem até filme, livro sobre essa história, e ficaram encurralados. De todos os lados haviam soldados alemães, e de um lado o mar, dos outros lados os soldados alemães, que avançavam com seus tanques poderosos e rápidos, ágeis. E de repente esses soldados estavam lá presos. Pior do que isso, se esses soldados morressem no campo de batalha, eles eram a última coluna de defesa. Então Hitler teria acesso facilmente à Inglaterra e a guerra seria perdida. Era a última batalha. Ali poderia ser um momento de virada ou a derrota final da humanidade, porque essa era uma guerra pela humanidade. Bom, naquele instante, quando os soldados vinham se aproximando com seus tanques, começou uma chuva fora de época e que pegou todo mundo de surpresa. Os tanques alemães não estavam preparados para andar na lama e toda aquela coluna de tanques parou pela quantidade de chuva que caía naquele lugar. Simplesmente parou. Isso atrasou em alguns dias a tropa de Hitler. No outro lado, ali onde estava a praia,
O Canal da Mancha tem uma praia curta e depois tem uma montanha de pedras e começa um planalto. Ali na praia começa uma névoa que eles nunca tinham visto naquele lugar. Névoa e chuva fizeram a guerra mudar, porque se a chuva atrasou os soldados, a névoa escondeu o grupo de resgate, os barcos e aviões que vieram para tirar os soldados daquele lugar. E quando eles saíram, uns 300 mil soldados de lá, eles se reagruparam com o apoio dos aliados, voltaram no dia D e venceram a guerra. O que as pessoas não sabiam naqueles momentos, e que só a história, depois de muitos anos, pôde revelar, é que na colina daquela pequena montanha que fazia a divisa entre a praia e o continente, haviam dezenas de igrejas. Muitas igrejas tinham sido construídas ali perto do Canal da Mancha. E nos dias anteriores, quando apenas eram notícias dizendo que ali seria um ponto central da guerra, todas as igrejas ficaram com suas luzes acesas dia e noite, e os pastores organizaram vigílias de oração por aquele ponto, por aquele lugar. E quando a guerra mudou, simplesmente aquelas pessoas de fé lembraram que quem colocou a mão naquele instante diante da derrota derradeira foi o nosso Senhor. Amém. A solução para um problema impossível, sem dúvida nenhuma, é o nosso Deus. A fonte de esperança para o nosso mundo, sem dúvida nenhuma, é o nosso Senhor. E o acesso a Ele é através da oração. Amém. A oração, ela é democrática, todos podem orar. A oração, ela é acessível a qualquer instante. Eu não preciso ter sinal de celular, eu não preciso ter crédito, eu não preciso estar bem vestido, basta eu acessar a Deus em oração. E a resposta é imediata. Convido você a abrir em Atos, no capítulo 12, Atos, capítulo 12, sua Bíblia, onde a partir do verso 1 nós vamos entender nas Escrituras, na Palavra de Deus, numa história, como o poder de Deus pode ser impressionante, como ele está à disposição de todos nós hoje, e de como, ao acessá-lo, nós podemos experimentar o milagre. Capítulo 12, versos 1 a 4, a gente começa lendo uma história de um ponto de vista meio chato. Se você achou, diz amém. Amém. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes, então, que vinha de uma linhagem de vários Herodes, do Herodes Agripas, do Herodes o Grande, todos eles fizeram coisas terríveis. Um dos Herodes, por exemplo, era o Herodes que mandou matar todas as crianças para que Jesus fosse morto. Outro Herodes foi aquele que mandou matar João Batista e colocar a sua cabeça numa bandeja. Então, de uma linhagem de governantes corruptos e completamente maus, Herodes não era popular entre os judeus, mas ele começou a perseguir os cristãos. E fazendo o verso 2 passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, então você lembra que Tiago era um dos 12 apóstolos. Então Herodes, perseguindo a igreja cristã, foi lá e mandou matar Tiago, irmão de João. Verso 3: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Veja, incrivelmente, isso é aquele ponto de interrogação na minha mente que eu nunca vou descobrir. Acho que, quem sabe, Deus vai poder me explicar um dia, se com ele estiver, porque
Eu não entendo como as pessoas se alegram com a maldade. Você já percebeu isso? Você já percebeu a popularidade de certos entretenimentos que são violência gratuita? Tem certas coisas que são só violência. Do primeiro minuto ao último é só gente morrendo. E tem uma multidão pagando caro para ver isso. Eu não sei por quê. Os judeus ficaram felizes porque Herodes matou alguém. A sua popularidade no Ibope melhorou. E ele, então, vendo aquilo, já que era um homem mau, ele disse: se eu matar todos os 12, será que eu vou ficar popular? E ele foi atrás do próximo, foi atrás de Pedro. E achou Pedro, e prendeu Pedro. O grande ponto é que era uma festa religiosa dos judeus naquela época. E aí alguns conselheiros disseram: o Herodes, calma. O judeu fica feliz com a morte de cristãos, sim, mas no meio da festa religiosa deles, atrapalha. Então deixa Pedro aí guardado na prisão, e depois da festa dos pães asmos, aí você mata. E aí você fica popular duas vezes. Você não atrapalha a festa deles, e depois você fica mais popular porque você matou um cristão. Eu acho isso o cúmulo, um absurdo. Mas essa é a natureza humana. Ou não é isso que a gente vê todo dia? Pessoas felizes com a desgraça dos outros. Infelizmente. Verso 4. Então, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha, Pedro agora foi jogado na prisão. O que nessa história nos dá assim a ideia do que Pedro fez de errado para ir para a prisão? O que ele tinha feito de errado? Pregou o evangelho. Não fez nada. Errado, não fez nada. Pelo simples fato dele estar do lado certo, ele foi preso. Esse sermão, ele tem dois olhares. Ao mesmo tempo que eu falei para vocês que nós hoje vamos falar sobre solução, sobre milagre, sobre o poder de Deus, é também um sermão responsável sobre esse assunto. Porque alguém com menos responsabilidade não iria mostrar para você que mesmo pessoas fiéis têm problemas. Ser fiel a Deus não é igual a não ter problemas. Tem muita gente que vende a religião para você da seguinte maneira: você vem, você apresenta o seu problema, Deus resolve, você paga uma taxa por isso e vai para casa. Mas o relacionamento com Deus não é assim. Primeiro, que Ele não promete te livrar de problemas, porque você continua no planeta com pecado. Ele promete salvar. Isso sim. E segundo, que mesmo em meio aos problemas, Ele sofre do nosso lado. Mesmo no meio da prisão irregular, Ele está lá para nos ajudar. Então não é porque você passa por problemas que Deus te abandonou. Não é porque você tem Deus do seu lado que você não vai passar por problemas, entendeu? E aqui a gente é muito transparente. Eu não vim aqui para enganar você. Eu vim aqui para te mostrar o que é a palavra de Deus. Destaque para um problema enorme. Pedro está agora preso no cárcere. Não era uma prisão levezinha, não era semi-aberto, não tinha saidinha de Natal. Ele estava no cárcere, no calabouço, e Herodes com medo, não sei porquê, porque você tem lá um cidadão inocente e pacífico, ele colocou 16 soldados para cuidar de Pedro. Eles se revezavam 4 em 4, 24 horas. E o texto vai dizer mais para frente que esses soldados ficavam acorrentados a Pedro. Ficava Pedro sentadinho no meio, você imagina assim, mãozinha acorrentada, perna no meio de um tronco fechado com cadeado,
Um soldado aqui, outro soldado aqui, outro na porta, outro na outra porta. Ou seja, digamos que a gente fosse bolar um plano para soltar Pedro, tá? Digamos que a gente fosse assim treinado, né, no pop, e a gente vai resgatar Pedro. Primeiro, ele está dentro de uma prisão, então você já diz, já não deu, né? Segundo, digamos que a gente conseguisse invadir a prisão, a gente ia ter que passar por um soldado numa porta, por outro soldado na outra, e quando chegasse no Pedro, tinha dois olhando para você assim, esse aqui que você vai buscar? Isso para mim é igual a um problema impossível de resolver sozinho, certo? Não dava para Pedro fugir. Impossível de resolver sozinho. Você já enfrentou problemas assim na sua vida? Que você olha, procura, pensa, arranca os cabelos, faz conta e você diz, me lasquei. Não tem como sair daqui. Não tem. Acabou. Eu só vou chorar e esperar o pior acontecer. Que não tem. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quantas pessoas estão nos hospitais hoje lutando contra uma doença incurável e dizendo assim, não tem mais o que fazer, é só esperar o pior. Bom, no verso 5 começa a solução. O que não tinha era a solução humana, mas no verso 5 tinha uma alternativa assim. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas esse mas muda toda a história. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pronto. Eu falei? A oração é a chave para o acesso ao poder de Deus. Havia uma igreja orando incessantemente. Às vezes a gente ora um pouquinho e diz assim, Deus não respondeu, Deus não me ama, Deus não me quer. É a síndrome do patinho feio, né? Ah, eu sou patinho feio, ninguém gosta de mim, Deus muito menos, eu estou abandonado aqui e vou desistir. O segredo para a resposta aqui foi continuar orando. Mesmo que a gente não saiba como Deus vai fazer. Essa é outra coisa que tem me intrigado. Como as pessoas gostam de saber o porquê, o como, que não tem nada a ver com a gente às vezes. Quando eu pego o metrô, eu quero ir de ponto A a B. Se é elétrico, se o metrô tem 4 vagões, se tem 2 pessoas dirigindo o metrô, se tem uma central funcionando não sei aonde, eu não quero saber disso, certo? Mas tem gente que fica parado no metrô e ele quer ir até tal lugar. Hoje eu fui até o Largo 13 de metrô primeiro, depois vim até o Brooklyn. Então eu quero ir até o Largo 13. Adiantava eu chegar na estação lá, Giovanni Bronco, onde eu pego o metrô, e ficar olhando para o metrô e discutindo como ele funciona? Isso ia me levar até o Largo 13? Não. Entra logo no metrô e deixa ele te levar. Tem gente que fica se questionando, mas isso e aquilo outro, mas tal coisa, mas como Deus vai fazer isso? Deixa Deus fazer a parte dele. Ah, mas será que Deus vai resolver? Eu estou com um problema financeiro, será que Deus vai mandar um dinheiro para minha conta? Não sei. Deixa Deus fazer a parte dele. Deixa Ele guiar a sua vida. A gente quer estar no volante da nossa vida. E mesmo quando alguém vem ajudar, mas como? Tem um outro exemplo bom também. Outro dia, minha esposa queria uma comida, ela queria uma lasanha. Ela gosta de lasanha, nem sempre eu faço, porque lá é de legumes, um pouco trabalhosa e tal, tem uns processos, não é tão prática.
E às vezes ela pede na hora que eu estou correndo, ela disse assim, eu queria uma lasanha. Aí eu disse, tá bom, vou fazer. Isso não bastava. Ela queria uma lasanha. Eu disse, eu vou fazer. Pronto, senta e espera, não? Como você vai fazer? De que sabor vai ser? Que tipo de... Você vai pôr nessa forma ou naquela outra? Eu disse, meu bem, você pediu uma lasanha? Ou você vai fazer a lasanha? Qual que é a dinâmica? Às vezes a gente quer controlar tudo. Se você quer e Deus eu vou te dar, relaxa e deixa Ele fazer. Deixa Ele operar na sua vida. Deixa Ele te conduzir. Eu só faço se for do meu jeito. Não. Do jeito de Deus é melhor. E por isso a igreja orava sem cansar, esperando Deus fazer a obra dele. Verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, então se passaram alguns dias e chegou no dia limite. Imagina que agora tinha alguns dias, a Páscoa durava no mínimo uma semana, alguns dias de festa. Pedro foi preso, ficou lá mais de uma semana preso, a igreja orando e não vem a solução. E quando demora a solução, o que a gente faz? A gente bate o pé e diz, mas Senhor, esse é outro problema. O tempo de Deus, como a gente é estressado. Isso é pecaminoso, sabe? Porque a gente foi acostumado com o tal de internet rápida. Se clicar e não for, você já começa a ficar com raiva. Já começa a querer tacar o celular na parede, porque eu cliquei e não abriu. O computador não quer tocar música. Espera um minutinho, espera o tempo dele. Tudo tem que ser na hora. Pedro podia estar lá na prisão, vendo o horário da sua morte chegar. Ele podia ter se desesperado, mas não. Ele aguardou tranquilamente. E naquela mesma noite, Pedro dormia. Eu acho que Pedro cansou também, sabe? Isso é importante também. Eu não ia conseguir dormir com 2 marmanjos armados do meu lado. Eu não ia conseguir relaxar um segundo. Imagina 2 soldados armados presos em mim e eu dormindo. Não dá. Eu ia ficar acordado. Eu ia ficar maluco com isso. Mas Pedro está dormindo. Esse Pedro dormindo aqui tem 2 aspectos. Primeiro, ele confiava que não tinha o que fazer mesmo. Segundo, que ele estava exausto. Eram muitos dias naquela situação. Deus sabe que você está exausto. Deus sabe que você não aguenta mais. Deus sabe que às vezes é difícil levantar da cama de manhã para enfrentar de novo a mesma coisa. Mas não se preocupe. Ele conhece isso, está do seu lado e vai te abençoar. Quando você não aguentar mais, entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta que guardavam o cárcere, impossível sair de lá. Mas no verso 7, a resposta à oração: no tempo de Deus vem, e eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. As trevas não têm domínio sobre a luz. Amém. A luz é mais poderosa, e Deus está pronto para te salvar. E você viu que nessa história Deus não precisou mandar nem uma legião de anjos, não precisou descer Ele próprio. Ele mandou só um anjo. Um anjo basta para te tirar de um problema impossível. Amém. O poder de Deus é tão amplo, é tão magnífico, que basta um anjo. Um anjo foi suficiente para iluminar todas aquelas trevas daquela prisão. E tocando ele o lado de Pedro, bateu assim no ombro de Pedro e disse: Pedro, está na hora, levanta. Tem hora que a gente está tão cansado dos problemas que Deus tem que dar uma chacoalhada e dizer: levanta seus olhos, eu estou aqui do seu lado, sempre estive. Não desanima não se desespere, acorda, levanta-te,
depressa. Então, quando ele se levanta, aqueles grilhões, aquelas algemas que prendiam os soldados, caíram. Eu fico impressionado com essa história, porque se eu entrasse naquela prisão, só para abrir aquela algema eu ia ter que passar horas lá fazendo alguma coisa, ou ia ter que bater num soldado, achar uma chave, cortar. Não é? É impossível, é um negócio difícil demais para a gente. Quando eu me baseio no que eu consigo fazer, eu digo, não vai dar certo. Mas quando é Deus que está fazendo, a pessoa se levanta e a algema cai. Ela solta. Porque é outro, você está lidando com outro tipo de poder, não é com o seu. O poder de Deus é extraordinário, é enorme. Ele pode fazer qualquer coisa. Então quando ele se levanta, cai. E o anjo no verso 8 dá uma missão para Pedro. Ele diz, se veste e calça as sandálias. Isso me intriga também. Esse é um texto bem interessante. O que Pedro teve que fazer para cair aquelas algemas? Levantar. Levantou, caiu. Nada. O anjo nem se mexeu. Você percebeu que nessa história o anjo nem precisa se mexer. Ele chega, tudo abre, cai, ele olha, ilumina, tudo certo. Não precisa fazer muita coisa. Não dava para Pedro já estar de sandália e com a roupa toda direitinha? Se o anjo já tinha feito muito mais por Pedro? Não dava? Dava. Não era um trabalhão para o anjo, né? Já fazer assim o Pedro está vestido. Não. Não era. Então por que o anjo diz para o Pedro, se veste, coloca a sua sandália? Porque tem sim uma partezinha de nada que a gente tem que fazer. No milagre, você tem a sua parte. Primeiro é confiar em Deus. Depois, de vez em quando, Deus sussurra uma pequena ordem, quase insignificante, dizendo, faz isso aqui. Anda. Anda, põe a roupa, põe a sandália. Faz o seu papel. De vez em quando Deus diz assim, se eu já te perdoei, perdoa quem está do seu lado. Não estou pedindo nem para você perdoar uma pessoa terrível, perdoa quem você ama. Esse é o seu papel, essa é a sua parte. Olha, se eu fiz tudo isso por você, não dá para agora você ir de vez em quando na igreja? É tão difícil dedicar uma meia hora lá para sentar e ouvir e ler uma Bíblia? É tão difícil você fazer uma oração de manhã à noite? É tão difícil você deixar eu mudar algumas coisas na sua vida? Não é. O que ele pede é tão pequeno perto da... Porque se ele fizer tudo, a gente não vai aprender nada. Pedro então pôs a capa, saiu, verso 9, percebeu que estava fora, que não era um sonho, ele disse, nossa, isso é verdade, aconteceu mesmo comigo, ficou impressionado, e no verso 11, então Pedro caindo em si, minha Bíblia travou, então Pedro caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Quando Deus opera um milagre na vida da gente, não é só um milagre, é testemunho. Amém. Verso 12, considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que tinha como nome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A resposta à oração da igreja tem poder para operar milagres, amém? Amém. Quando nós nos reunimos aqui na quarta-feira e dedicamos tempo para ouvir os pedidos e interceder por eles, nós estamos praticando o que a Bíblia disse.
não é apenas um exercício de blá 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 ou perda de tempo ou para se meter na vida das pessoas. Nós estamos aqui praticando o segredo para alcançar o milagre. E o irmão pediu todas as quartas-feiras esse ano o mesmo pedido. Tudo bem, é incessantemente. E Deus ainda não respondeu o meu pedido. Está tudo certo também, porque é o tempo dele. Nosso papel não é determinar quando vai acontecer, mas continuar acessando o poder de Deus. É confiar nele, esse é o nosso papel. Aquela casa estava em oração incessante. Os próximos versos mostram uma situação engraçada, porque quando ele bate, a menina que cuidava da casa, chamada Rod, ela vai atender e Pedro diz: oi, sou eu. Ela bate a porta na cara de Pedro, volta para dentro e diz: Pedro está aí. O pessoal diz: você está maluca, porque Pedro está preso. Aí Pedro fica lá batendo: ô pessoal, sou eu mesmo, abre aí por favor. E quando ele entra, começa um alvoroço, no meio da noite, na madrugada. Eles ficaram atônitos, diz o texto. Mas no verso 17, ele entra, faz sinal para que eles se calassem, inclusive porque podia vir soldados depois perseguir, então que o pessoal ficar em silêncio. Ele contou o que aconteceu, porque milagre não é só milagre, é o quê? Testemunho. A gente precisa contar. E ele contou o que aconteceu, e ele diz o seguinte no verso 17: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Ou seja, conta disso para todo mundo. Amém. Meus irmãos, eu espero que você tenha compreendido. Primeiro, que o impossível é nada perto de Deus. Segundo, que a oração é o seu acesso direto e restrito ao Salvador. Terceiro, que não importa se demora ou se parece que Deus não te ouve, nunca duvide de que Deus está ao seu lado. Amém. E na hora que Ele operar um milagre na sua vida, porque Ele vai, conte disso para todo mundo. Porque muitas pessoas sofrem sem saber o caminho do milagre da salvação. Que a sua semana seja diferente, melhor, porque você veio aqui e se encontrou com Cristo. Eu convido você a ficar em pé para nós falarmos com Deus, para nós suplicarmos o poder dele para o restante dessa semana. Senhor Pai que estás nos céus, nós somos muito gratos a Ti pelo privilégio de Te encontrar nesta noite. Obrigado pela história que lemos na Tua Palavra, as lições que aprendemos. Nos ajude a perceber a Tua presença em nossa vida. Por favor, opere o Seu milagre na vida dos Teus filhos que aqui estão. Amém. E que amanhã, quando acordarmos diante de novos desafios, possamos confiar em Ti, no Teu poder, na Tua graça e na Tua salvação. Amém. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos, por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos sair cantando. Obrigado porque você veio aqui, obrigado pessoal que liderou o culto. E sábado nós temos um encontro, estarei aqui com vocês. Sábado de manhã a gente continua essas conversas aqui, tá bom? Senhor, em minha vida, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar que Jesus permaneça em mim. O pastor está ali à porta para cumprimentar os irmãos. Tenham todos uma feliz semana, restante da semana, né? Em mim.
permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair